Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa última parte, a parte 4, da aula introdutória sobre análise sintática do período simples. A primeira parte falamos sobre oração, frase, período. A segunda parte abordamos a definição do que seria análise sintática. A terceira parte falamos sobre o sujeito e agora, na quarta parte, falaremos sobre o predicado. Nas aulas posteriores, trataremos sobre os termos integrantes e depois sobre os termos acessórios da oração. Lembrando que estamos em análise sintática do período simples, ou seja, apenas uma oração. A sintaxe do período composto, ou seja, uma frase com mais de uma oração, falaremos quando entrarmos em coordenação e subordinação, que veremos mais adiante, ok? Vamos lá então. Vamos iniciar com as definições. O predicado é a informação sobre o sujeito, ele contém o verbo da oração. Então, tudo sobre o sujeito está no predicado e o verbo sempre estará no predicado, jamais no sujeito, tá? E tudo aquilo que não faz parte do sujeito na oração é o predicado, ou seja, tirou o sujeito, tudo que sobrou é o predicado, ok? O predicado está formado essencialmente por uma forma verbal nuclear, que pode estar acompanhada de outras palavras que se relacionam a essa forma verbal ou ao núcleo do sujeito. Ou seja, o predicado ele é formado por um verbo, uma palavra principal, e as demais palavras acompanham, se relacionam com esse verbo. Ou pode ser uma forma nominal também, que nós vamos ver daqui a pouco. O seu núcleo significativo, ou seja, aquela palavra mais importante no predicado, como eu acabei de falar, pode estar representado por um verbo, por um nome ou pelos dois, por um verbo e pelo nome. E isso aqui vai dar a classificação do predicado. Predicado representado por um verbo, por um nome, por um verbo e um nome, é que dará a sua classificação. Conforme os especialistas, o predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração referida, em geral, do sujeito. Isso aí é o gramático Segala que dá essa definição. Luft já declara, é o elemento nominal, substantivo, adjetivo, advérbio ou verbal referido ao sujeito. Então, sempre o predicado está em relação ao sujeito, ok? Antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho sobre os verbos. Sabemos que o verbo é a palavra mais importante da oração, tanto que, para ser considerado uma oração, é necessário haver verbo na frase. Então, vamos parar um pouquinho e analisar os verbos, porque os verbos têm classificação dentro de uma oração. É importante, gente, em qualquer análise sintática, vocês primeiro destacar o verbo, analisar o verbo, tanto para definir quem é o sujeito, como para definir informações sobre o predicado. Então, vamos classificar os verbos aqui. O primeiro tipo de verbo é chamado de verbo intransitivo, que não precisa de complemento. O próprio nome diz, ele é intransitivo, ele não precisa de nada para transitar, ele não há necessidade de qualquer tipo de complemento para que ele desenvolva, para que nós entendamos o que ele quis dizer. Eu tenho um exemplo aqui: cadastre-se para garantir seu cupom. O verbo cadastre-se já dá o seu recado, ele não precisa de complemento. Eu posso dar uma informação a mais: cadastre-se aqui, cadastre-se amanhã, cadastre-se nesse documento. Mas ele por si só não há necessidade de complemento. Eu posso falar, eu me cadastrei. Ponto final. Onde eu me cadastrei, quando eu me cadastrei, é uma informação a mais. Mas é um verbo que por si só dá o seu recado. Portanto, verbo intransitivo não precisa de complemento. Mas nós temos aqueles verbos que precisam de uma informação a mais para que possa ser entendido, para que o discurso fique completo. Então, nós chamamos de verbo transitivo. Temos o transitivo direto. Verbo transitivo é o que precisa de complemento. Os transitivos diretos, eles precisam de complemento, só que esse complemento não vai preposição. Ele é um complemento direto, ele precisa dessa complementação, só que sem preposição. Nós chamamos o complemento desse verbo de objeto direto. Então, verbo transitivo direto é o que precisa de complemento, e o seu complemento vai se chamar objeto direto. Então, o complemento
do verbo transitivo direto é objeto direto e sempre sem preposição. Isso é muito importante. Vamos ver um exemplo aqui. Você receberá o cupom em seu e-mail. Então, eu tenho o verbo receber. Se eu fizer uma pergunta para o verbo, eu falar, você recebeu. A pessoa vai perguntar, recebeu o quê? O que que eu recebi? Eu recebi o cupom. Então, observe que o verbo receber, ele sozinho fica sem nexo, né? Ele precisa de uma informação a mais. Se eu falar para vocês, gente, eu recebi. Vocês vão perguntar, professora, a senhora recebeu o quê? Então, observe que há necessidade de um complemento. E o complemento aqui é o cupom. O cupom é o objeto direto, ou seja, é o complemento do verbo receberá. O verbo receber. E não preciso de preposição, olha, o cupom. Tem só o artigo ou aqui. Portanto, o verbo transitivo direto é aquele que precisa, como o verbo receber, de complemento, mas o complemento não tem preposição, ok? Então, a sigla é VTD, verbo transitivo direto. Aqui eu vou ter o objeto direto, que é o cupom. O objeto direto nada mais é do que o complemento, tá bom? Agora, o verbo transitivo precisa de complemento, só que indireto, ele precisa de complemento regido por uma preposição. Ele tem que ter uma preposição. Se o verbo é transitivo indireto, o seu complemento vai chamar objeto indireto, tá? Vamos lá ver o exemplo, fica mais fácil. O escritor Amir Klink participou da Flip, Feira Literária de Paraty, em 2019. Se eu falar para vocês, o escritor Amir Klink participou, qual que vai ser a pergunta que vocês vão fazer? Participou do que, professora? Então, observe que a própria pergunta pede um D, né? Do que, não participou o que, participou do que. Então, o verbo participar, ele precisa de um complemento, e esse complemento é uma preposição, tá? No caso aqui, participou da Flip. Então, o verbo transitivo indireto é o que precisa de complemento, e esse complemento, que é o objeto indireto, é regido, tem uma preposição, ok? Então, a gente chama aí o verbo transitivo indireto de VTI, e temos aqui o objeto indireto, que é da Flip. E nós temos um verbo que precisa dos dois complementos. A gente chama de transitivos direto e indireto, ou seja, esse verbo precisa dos dois, senão não dá o recado inteiro, tá? Então, ele tem dois objetos ao mesmo tempo. Vamos ver. Ele transmitiu o ofício às filhas. O verbo transmitir, ele precisa de dois complementos, porque quem transmite, transmite algo a alguém. Então, eu transmiti o ofício às filhas, ele transmitiu o ofício às filhas. Então, é um verbo que precisa de complemento. Se eu falar eu transmiti o ofício, o verbo exige transmitir algo para alguém. Eu tenho que saber para quem eu transmiti aquilo. Então, a gente chama de verbo transitivo, direto e indireto. Precisa de um complemento com um complemento sem a preposição, e precisa de um complemento com a preposição, ok? E o último tipo de verbo é o verbo de ligação. O verbo de ligação pode ser o ser, estar, parecer, permanecer, ficar. São verbos que não possuem significação, por isso chama de ligação. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo, que nós vamos ver direitinho o que é isso daqui a pouco. O verbo de ligação vai fazer parte da formação do predicado nominal. Toda vez que eu tiver um verbo de ligação, aquele tipo de predicado vai se chamar
predicado nominal. Daqui a pouco nós vamos ver os tipos de predicado. Então, o verbo de ligação, ele só liga. Vamos ver um exemplo. A moça está diferente. Observe que o está não tem significado algum, tá? O que é importante é o diferente. E esse diferente está relacionado com o sujeito, com a moça. Então, o verbo estar só está ligando um ponto ao outro, ok? Outro exemplo é o tempo parecia pouco e a gente se parecia muito, de Paulo Leminski. Olha só que interessante. O tempo parecia pouco, o verbo parecer aqui é um verbo de ligação, que quer dizer mais ou menos assim, o tempo era pouco. Então, seria o verbo ser. E eu quis usar o verbo parecer, mas ele não tem valor, ele não tem significância. O importante para mim é que o tempo era pouco, tá? Agora, olha o verbo parecer na segunda oração. E a gente se parecia muito. Já aqui o verbo parecer tem significado, é o verbo parecer de ser semelhante. A gente era semelhante, a gente se parecia muito. O mesmo verbo, só que um é um verbo com significância, com significado, e o outro é um verbo de ligação. Então, nem sempre o verbo parecer vai ser de ligação. Agora, o verbo ser e estar, sim, sempre será de ligação, ok? Para ficar claro, vamos fazer esse pequeno exercício aqui. Verificar qual é a classificação de cada verbo. O primeiro, A. O animal obedece a seus instintos. Qual seria o tipo de verbo? O verbo obedecer aqui. Ele é um verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto ou de ligação. Para sabermos, é só fazer uma perguntinha ao verbo. Quem obedece, obedece a alguém. Então, se eu falar só o animal obedece, falta alguma coisa. Então, eu já sei que é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Aí, ele vai obedecer a quem? Observe que o a não é o artigo, é uma preposição. Quem obedece, obedece a alguém. Então, eu sei que é um verbo transitivo, ele precisa de complemento, e ainda o seu complemento tem preposição. Então, descobri que é um transitivo indireto, ok? O B, os metais são úteis. Então, eu tenho aqui uma palavrinha, o verbo ser, ele só está ligando. O que é importante são os metais e úteis. O são não tem significado. Então, descobri que é um verbo de ligação, ele só está ligando o termo, o sujeito ao predicativo, ok? O C, as crianças gritavam. As crianças gritavam. Como elas gritavam? Quando elas gritavam, onde elas gritavam, é apenas um complemento, uma informação a mais. Mas o verbo gritar não precisa de qualquer informação, não precisa de complemento. Eu posso complementar com alguma informação, mas o verbo em si é intransitivo. Ele simplesmente dá o seu recado. O D, chamei um técnico. Eu chamei, eu chamei um técnico. Quem chama chama alguém. Se eu falar só eu chamei, chamou o quê? Então, eu chamei o quê? Chamei alguém. Então, o verbo chamar precisa de um complemento. Já sei que é um verbo transitivo. Esse complemento tem preposição? Não, não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Agora, daremos o prêmio ao vencedor. Daremos o quê? A quem? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, daremos o quê? O prêmio, aqui eu tenho um objeto direto, ao vencedor, objeto indireto. Olha a preposição aqui. Então, o verbo dar, ele precisa de um objeto direto e precisa de um objeto indireto. Complemento com preposição e sem preposição e com preposição. Então, a gente fala que é um verbo transitivo, direto e indireto. É isso aí. Vamos falar agora de predicativo. Gente, predicativo não é a mesma coisa que predicado. O predicativo está no predicado, mas ele não é o predicado. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, o pai, o avô, a avó de vocês, falar alguma coisa tipo assim: aquele rapaz ou aquela moça tem muitos predicativos. Ou seja, aquela moça, aquele rapaz tem muitas qualidades. Predicativo, na verdade, é uma caracterização, ele equivale ao adjetivo de um sujeito ou adjetivo ou a caracterização de um verbo. Quando eu caracterizar o sujeito, o verbo, eu chamo aquilo de predicativo.
Então, do sujeito, o predicativo do sujeito vai exprimir um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito, ou seja, vai caracterizar o sujeito. Exemplo: a noite estava serena. O sujeito aqui é a noite. Como a noite estava? Estava serena. Então, eu tenho aqui uma caracterização, uma qualidade, um adjetivo da noite. Só que é o sujeito. Então, eu tenho um predicativo, ou seja, qualidade de quem? Do sujeito. A mulher ficou sentada e parecia abatida. O sujeito aqui é a mulher, correto? Ficou sentada. Quem ficou sentada? A mulher. E parecia abatida. Quem parecia abatida? A mulher. Então, eu tenho aqui duas caracterizações do mesmo sujeito. Então, são predicativos, abatida e sentada, do sujeito. Outro, a boneca de porcelana virou um monte de cacos. Quem virou um monte de cacos? Foi a boneca de porcelana. Observe, gente, que o verbo virar aqui é um verbo de ligação. Esse virar não é virar no sentido de inverter, o ato de virar. É virar sem significado mesmo, é estar, ficou como um monte de cacos. Então, ele é um verbo de ligação. E o monte de cacos refere-se à boneca, portanto, é um predicativo do sujeito, é a qualidade do sujeito. Podem mudar na hora que você fazer essa análise, muda a palavra predicativo por qualidade ou caracterização, que fica mais fácil para que você não confunda com predicado, ok? Pode ser também predicativo. Tem mais um aqui. Ela estava com fome. Então, ela estava com fome. Quem estava com fome? É o estava? Não, é ela. Ela é o que? Sujeito. Então, é uma qualidade do sujeito, ok? Agora sim, temos o predicativo do objeto. O predicativo do objeto se refere ao objeto de um verbo transitivo. Então, é a qualidade, é a qualificação daquele objeto. Por exemplo, depois da viagem, tinha os pés inchados. Então, vamos analisar essa oração. Observe que eu tenho esse depois da viagem. Depois da viagem é uma adjunta adverbial de tempo. É uma informação de quando tinha os pés inchados. A hora que você for fazer uma análise sintática, toda vez que você vê alguma informação de tempo, de lugar, joga para trás, joga lá para fora essa informação, deixa para trás, você não confunde na hora de fazer a análise. A oração vai começar aqui, ó. Tinha os pés inchados. Quem tinha? Ele tinha, ou eu tinha, no caso, no contexto aqui pode ser ele. Ele tinha os pés inchados. Ok, então o primeiro tem o sujeito ele e tinha, ele tinha o quê? Quem tem algo. Então tem aí um verbo transitivo direto. Quem tem algo tinha os pés. Ele tinha os pés inchados. Esse inchado não se refere a ele, ao sujeito, vai se referir ao pé, tá? Então é uma qualidade, é uma característica do objeto do verbo ter. Então, eu tenho aí um predicativo do objeto, tá bom? O juiz declarou o réu inocente. O juiz é o sujeito. Quem declara, declara algo. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Qual é o complemento do verbo transitivo direto? O objeto direto, o réu. Ok, o juiz declarou o réu. Inocente. Quem é inocente? O juiz? Não, inocente é o réu, é o objeto. Portanto, eu tenho uma qualidade, uma característica, um adjetivo do objeto, do réu. Ok, deu para entender? Aqui eu vou detalhar mais um pouco para vocês entenderem. O predicativo do sujeito é a caracterização, equivale ao adjetivo do sujeito no predicado. Então, essa caracterização sempre vai estar no predicado, não no sujeito, ok? Ele vai exprimir um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito, como nós vimos há pouco. O exemplo aqui: a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A Terra, eu tenho aí o sujeito, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o predicado. Dentro desse predicado, eu vou ter o verbo de ligação ser aí, ó. A Terra ele só está ligando todo o resto, né? O terceiro planeta mais próximo do Sol refere-se a quem? A Terra.
Portanto, tudo isso é o predicativo do sujeito, uma informação do sujeito terra, ok? O predicativo pode preceder o sujeito e o verbo. Por exemplo, o terceiro planeta mais próximo do Sol é a Terra. Eu tenho o terceiro planeta mais próximo do Sol é a Terra, ok? Recapitulando, predicativo do objeto é a caracterização, a qualidade, o adjetivo do objeto do verbo. Ele sempre vai se referir a um verbo transitivo, ao objeto de um verbo transitivo. Por que verbo transitivo, gente? Porque o verbo intransitivo não tem complemento, não tem objeto. Só vai haver objeto em verbos transitivos, objeto direto ou objeto indireto. Vamos ver o exemplo aqui. As paixões deixam os homens cegos. O primeiro pedacinho da frase é o sujeito, as paixões. Todo o restante é o predicado, ok? O verbo deixar. Quem deixa, deixa algo. Esse verbo precisa de um complemento. E esse complemento não precisa de preposição. É um transitivo direto. Quem deixa, deixa algo, não de algo. Quem deixa, deixa, no caso aqui, os homens. Os homens é o objeto do verbo deixar. E cegos? Cegos é o predicativo do objeto. Por quê? No caso, cegos, não são as paixões que são cegas, são os homens. E aqui o homem, o que que é? Objeto. Se é uma qualidade do objeto, se é uma qualidade de homem, é um predicativo. Predicativo do objeto, que é os homens, ok? O predicativo do objeto pode também ser anteposto ao objeto. Então, eu posso colocar a qualidade do objeto antes dele. Olha só o exemplo. Julgo inoportuna essa viagem. Então, eu tenho o sujeito aqui, o elíptico, o eu, julgo inoportuna essa viagem. Então, tudo isso é o predicado, ok? Julgo inoportuna essa viagem. Eu julgo essa viagem inoportuna. Então, o inoportuna aí refere-se a quem? Ao eu? Não, inoportuna vai se referir à viagem. Então, eu tenho uma qualidade do objeto. Quem julga, julga algo. A viagem aqui é o objeto do verbo julgar. E inoportuna refere-se à viagem. Portanto, é um predicativo do objeto. Ok? Cabecinha está confusa, não está conseguindo entender? Vamos tentar clarear as ideias fazendo esse exercício juntos agora, tá ok? Vamos identificar o predicativo do sujeito objeto das orações abaixo. Vamos primeiro no A. Passada a tempestade, o lugarejo reapareceu calmo, lavado. Gente, toda vez que aparecer uma informação sobre tempo ou lugar que acontece aquela ação, a gente chama de adjunto adverbial, de tempo, de lugar. Essa informação você deixa lá atrás, muda a posição. A oração ficaria assim: o lugarejo reapareceu calmo e lavado, passada a tempestade. Quando aconteceu aquilo? Passada a tempestade. A oração começa em o lugarejo. Então, nós temos o sujeito, o lugarejo, reapareceu calmo e lavado. Todo o resto é o predicado. Quem estava calmo e lavado? O reapareceu, a tempestade ou o lugarejo? O lugarejo. Opa, o lugarejo é o sujeito. Se o lugarejo é o sujeito, calmo e lavado é um predicativo, um adjetivo do sujeito. É um predicativo do sujeito. Ok? O B, tenho a notícia pura e verídica. Observe que aqui eu vou ter um sujeito oculto ou elíptico, é o eu. Eu tenho a notícia pura e verídica. Tem o verbo ter, então tudo isso aqui tem a notícia pura e verídica, é o predicado. O verbo ter precisa de um complemento. Quem tem, tem algo. Qual é o algo do verbo ter aqui? A notícia. Portanto, a notícia é o objeto do verbo ter, objeto direto. E verídica, quem é verídica? O eu ou a notícia? Quem é verídica é notícia. Então, se notícia é o objeto, e verídica é uma informação, um predicativo, um adjetivo de notícia, ok? Do objeto. O C. O rapaz ficou imóvel na poltrona, fingindo-se doente. Qual é o sujeito aqui? O rapaz. O resto vai ser o
predicado. Ficou imóvel na poltrona fingindo-se doente, eu tenho essa informação, refere-se ao rapaz. O ficou aqui quer dizer estava imóvel, é um verbo de ligação. Então, quem estava imóvel era o rapaz era sujeito. Opa, então nós temos aí um predicativo do sujeito. Toda essa informação refere-se ao rapaz. O B, o D. O avarento tem o ouro por seu Deus. O avarento, nós temos aqui o sujeito, o resto vai ser predicado. Tem o ouro por seu Deus. Quem tem, tem algo. Então, nós temos aqui um verbo transitivo, precisa de complemento. É um complemento sem preposição. Quem tem, tem algo. Portanto, é um verbo transitivo direto. E o seu complemento vai ser um objeto direto, o ouro. Ele tem o ouro. E por seu Deus. Quem é o Deus aqui? O ouro ou o avarento? O Deus aqui é o ouro. Se Deus é o ouro e o ouro é o sujeito, é o objeto do verbo ter, então eu tenho uma qualificação, um predicativo do objeto. Estão entendendo? O E. Por toda parte andava acesa a guerra. Prestem atenção nessa oração. Ela está toda invertida. Então, quando vocês viram uma oração invertida dessa forma, vocês procurem colocar na ordem correta, na ordem mais fácil, na ordem mais comum, para ficar fácil fazer a análise. Por toda parte, quer dizer aonde estava acontecendo aquilo, né? Então, a gente tem aí um adjunto adverbial de lugar, por toda parte. Então, onde está acontecendo? Põe lá no final. Andava acesa a guerra. Quem andava acesa? A guerra. Opa, então aqui eu tenho o sujeito. Então, andava acesa é o predicado. Quem andava acesa? A guerra. Ok. Esse andava aqui não é sentido de andar, de caminhar, é estava acesa. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Quem estava acesa era a guerra. O que a guerra aqui é? O sujeito. Se a guerra é o sujeito, acesa é o predicativo do sujeito. Gente, dessa forma fica difícil encontrar essa informação, fazer análise. Então, quando você vê essa oração dessa forma, você coloca na ordem certa. Você coloca assim: a guerra andava acesa por toda parte. Pronto, aí fica mais fácil você fazer a análise, tá bom? Por último, a F. A pequena cultura do chá torna alegre outra vez a terra abandonada. Quem é o sujeito aqui? A pequena cultura do chá, porque quem torna alegre outra vez a terra abandonada é a pequena cultura do chá. Ótimo. Então já tem o sujeito. Torna alegre outra vez a terra abandonada. Então o verbo é tornar. Torna o quê? A terra abandonada alegre outra vez. Esse alegre outra vez refere-se a quem? A pequena cultura do chá ou a terra abandonada? Ele vai se referir-se à terra abandonada. Então, quem está alegre é a terra e a terra é o objeto. Alegre outra vez é o predicativo do objeto. Deu para entender até agora? Nós vimos os verbos, tipos de verbos, vimos os predicativos, que tudo isso são componentes do predicado. Agora vamos ver os tipos de predicado. Sabemos que são três, nós já vimos no começo. Agora, o que são esses tipos de predicado? Quais as suas características? Eu tenho primeiro o predicado nominal. Como o próprio nome diz, o predicado nominal é quando o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante for um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um pronome. E sempre vai ser ligado por um verbo de ligação. Toda vez que aparecer um verbinho de ligação, o predicado vai ser nominal, porque eu vou ter um predicativo do sujeito. Havendo o predicativo do sujeito, o predicado é nominal, ok? Vamos ver o exemplo aqui. O funcionário está feliz com seu novo emprego. O funcionário é o sujeito. O funcionário está feliz. Quem está feliz? O funcionário, é um predicativo do sujeito. Então, tem o verbinho de ligação. A palavra mais importante aqui não é o verbo de ligação, que ele só liga. A palavra mais importante aqui é feliz. Feliz é um nome, feliz é substantivo, portanto, é um predicado nominal. Verbo de ligação não tem significado, tá? O verbo estar. Eu tenho um núcleo, o adjetivo feliz, que é o predicativo do sujeito.
portanto, a gente tem aí o predicado nominal. Outro exemplo, virei uma pedra quando ouvi. Essa oração, na verdade, tem um sujeito oculto aí. Qual é o sujeito oculto? De acordo com a desinência verbal, eu sei que o sujeito aí é eu. Eu virei uma pedra quando ouvi ele, né, na forma popular de falar. Então, na verdade, gente, esse virar aqui não é virar o ato de virar, é estar, transformar-se, né? Ele virou, eu virei uma pedra. Então, eu tenho aqui uma pedra, ele vai equivaler o verbo de ligação, o virar é o verbo de ligação, que vai ligar o sujeito oculto a uma pedra. Quem virou uma pedra? Fui eu. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito, que está oculto. Observe que o virei aqui não tem significado para mim. O que vai ter significado é a pedra. Essa pedra aqui é um nome. Se a pedra é um nome, então eu tenho aí um predicado nominal. É só vocês lembrarem, havendo verbo de ligação, sempre vai ser predicado nominal. E nem sempre o verbo de ligação vai ser o ser estar. Então, esse virar aqui é o sentido de estado, tá? E não de ação, ação de virar. Ok? Último exemplo. Ele parece cansado com tanto trabalho. Temos o sujeito, ele, parece cansado. Esse parece cansado é estar cansado, é um verbo de ligação. A palavra importante aqui é o cansado, que é um adjetivo. Quem está cansado? Ele, tá? Então, refere-se a ele. Então, a palavra importante é um adjetivo. Portanto, tem aí um predicado nominal. Tem o verbo de ligação, que não tem significado algum, e o núcleo aqui é o adjetivo cansado. Então, é um verbo, é um predicado nominal, por haver o verbo de ligação. Ok? Predicado nominal sempre que tiver verbo de ligação. Agora temos o predicado verbal. Se do predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante é o nome, não o verbo, porque o verbo é de ligação, ele não tem significância, no predicado verbal, o núcleo vai ser o verbo, seja ele o verbo com complemento ou sem complemento, é um verbo que tem significado. Se for um verbo intransitivo, é aquele que não necessita de complemento, ele também é um predicado verbal. Vamos ver. A vida surgiu. Sujeito aqui a vida, ok? Surgiu. Se eu falar a vida surgiu, já deu o recado. Não preciso de mais informação. Ela surgiu, ok. Mas eu posso dar uma informaçãozinha a mais. Ela surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Tudo bem, mas o verbo surgir sozinho deu o recado, ele é intransitivo. E ele aqui tem um peso, ele é importante. A parte mais importante do predicado é o verbo. A vida surgiu. Portanto, tem um predicado verbal. Olha um exemplo no caso de um verbo transitivo direto, que é aquele que necessita de complemento sem a preposição. A biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera. Qual é o sujeito? A biosfera terrestre, ou seja, quem alterou significativamente a atmosfera foi a biosfera terrestre. O verbo alterar, ela alterou o que? A atmosfera. Então, quem altera, altera algo. Então, eu tenho aqui, a atmosfera é o objeto direto do verbo alterar. Alterar, ela tem uma significância, é a parte mais importante do predicado. Portanto, eu tenho um predicado verbal. É um verbo que tem peso, que tem significado, não é um verbo de ligação. E se for um caso de verbo transitivo indireto, também. A Terra interage com outros objetos no espaço. A Terra é o sujeito, interage. Quem interage, interage com alguém, com alguma coisa. Então, o verbo interagir é um verbo que precisa de complemento, no caso aqui, complemento com a preposição com. Então, interage é um verbo que tem significado, ele é um verbo de peso, portanto, aqui nós temos um predicado verbal. E no caso, se for um verbo transitivo direto e indireto, a mesma coisa. Agradeço aos ouvintes a audiência. Aqui eu tenho um sujeito elíptico, eu agradeço, ele está escondidinho aqui. Tudo isso aqui é o predicado. Agradeço aos ouvintes a audiência, mas que tipo de predicado? Eu tenho o verbo agradecer. Verbo transitivo direto ou indireto. Como assim, professora? Direto, quem agradece, agradece a alguém, alguma coisa. Então, eu tenho aqui, eu agradeci aos ouvintes
a audiência. Então, ele precisa dos dois complementos e é um verbo de peso, um verbo que tem significado, não é verbo de ligação. Então, o predicado verbal é quando não for verbo de ligação, pode ser qualquer verbo, transitivo direto, indireto, verbo intransitivo ou transitivo direto e indireto. Ok? E por último, vamos ver agora o predicado verbo nominal. Como o próprio nome diz, eu tenho dois núcleos significativos, dois núcleos importantes nesse predicado. Tanto o verbo como o nome são muito importantes, por isso a gente chama predicado verbo nominal. Vamos ver os exemplos, fica mais fácil. A turma gritava entusiasmada. A turma gritava, a turma é o sujeito, gritava entusiasmada é o predicado. Gritava é muito importante. A turma gritava, então é uma informação importante e o verbo aqui é um verbo de peso, um verbo que tem significado, tá? Não é verbo de ligação. Ok, já sei que no mínimo é um predicado nominal aí, por não ser verbo de ligação. Entusiasmada, eu tenho uma informação que é muito importante. Quem gritava entusiasmada? A turma. Então, se eu falar só gritava, a turma gritava, tudo bem. Dei o recado, mas falta uma informação relevante. Ela gritava entusiasmada. Entusiasmada refere-se ao sujeito. Então, eu tenho aí um predicativo do sujeito, lembra? Uma qualidade do sujeito. Então, eu tenho o núcleo, gritava, um verbo, e entusiasmada, que é um adjetivo. Então, o sujeito, o núcleo de um verbo intransitivo, quem grita, grita, não precisa de complemento, mas o entusiasmada é um adjetivo predicativo do sujeito, um adjetivo do sujeito, ok? Então, predicado verbo nominal. Outro exemplo. A cobrança antecipada deixou seu amigo indignado. Sujeito aqui, a cobrança antecipada. O verbo deixar, quem deixa, deixa água. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Eu preciso do complemento. O complemento é seu amigo. Já sei que, no mínimo, esse predicado é um predicado verbal, porque não tem verbo de ligação. Ok. Deixou seu amigo indignado. Esse indignado refere-se a quem? Ao amigo. O amigo é o objeto. Viu que nós vimos anteriormente? No caso, se eu tenho uma qualificação do objeto, eu vou ter um predicativo do objeto. Então, eu tenho duas palavras importantes nesse predicado: o verbo e um predicativo do objeto, um adjetivo. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, né? Mas tem o complemento seu amigo, que é o objeto direto, e tenho um outro núcleo que é o adjetivo. Então, eu tenho dois núcleos, um verbo e um adjetivo. Último exemplo. Eu assisti a cena revoltado. Eu tenho aqui o sujeito, eu assisti. Ok, eu assisti. Quem assiste, assiste a algo. Então, eu assisti, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. O verbo assistir é um verbo de relevância, um verbo que tem significado. A cena é o complemento desse verbo transitivo indireto. Ele é indireto porque tem a preposiçãozinha a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, a cena é o objeto indireto, tá? Então, eu tenho o núcleo, que é o verbo transitivo indireto, com o seu complemento, que é o objeto indireto. Só como que eu assisti a cena? Eu assisti a cena revoltado. Quem estava revoltado? Eu. Eu tenho aqui então um predicativo do sujeito. Então eu tenho um núcleo, é um adjetivo. Então tem duas palavras importantes: o verbo assistir, que não é o verbo de ligação, mas um adjetivo referente ao sujeito, um predicativo do sujeito. Tenho aí então um predicado verbo nominal, ok? Para ajudar a esclarecer, vamos juntos fazer esse exercício. Identificar os predicados nominais, verbais e verbos nominais das orações aqui abaixo. Primeiro, soa um toque áspero de trompa. Qual é o verbo aqui? Quem está soando? Um toque áspero de trompa. Tudo isso aqui é o sujeito. Então, só vai sobrar o verbo. Um toque áspero de trompa soa. O soa aí é um verbo de ligação? Não é um verbo de ligação. Portanto, eu tenho um predicado verbal, tá bom? Os estudantes saem das aulas cansados. Temos aqui o sujeito, os estudantes, o resto é predicado. Eles saem.
Sai é verbo de ligação? Não, então eu já sei que eu tenho aqui um predicado verbal. Saem das aulas cansados. Quem sai cansado? Os estudantes. Opa, eu tenho um predicativo do sujeito aqui. Então, esse predicado todinho, sai da sala cansado, eu tenho dois núcleos, o sai e o cansado. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. O C. A distância alimenta o sonho. Sujeito, a distância, o resto é predicado. Mas que tipo de predicado? Alimenta, o verbo alimentar. Alimenta é um verbo de ligação? Não, é um verbo que tem significado. Alimenta o quê? O sonho. Então, eu tenho aí só um núcleo, a parte mais importante aí é o verbo alimentar. Então, eu tenho o sujeito, o predicado verbal. O D. Eram sólidos e bons os móveis. Quem é o sujeito nessa oração? Os móveis. Os móveis eram sólidos e bons. Olha o verbinho de ligação aqui. Quem é o mais importante aqui é sólidos e bons, ou seja, são os adjetivos, porque o eram é verbo de ligação. Toda vez que tiver verbo de ligação, o predicado sempre vai ser predicado nominal, ok? O E, devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios. Na verdade, está na ordem invertida aqui, né? O certo seria: os rios estavam cheios devido às fortes chuvas. Os rios, sujeito. Os rios estavam cheios. Eu tenho aqui o verbo de ligação. Lembra? Ser, estar. Toda vez que aparecer um verbo de ligação, automaticamente já sei que aquele predicado é um predicado nominal. O F. Assistimos a cena estarrecidos. Quem assistimos? Nós. Então, eu tenho o sujeito elíptico aqui, o nós. Tudo isso aqui é o predicado, tá? Então, eu sei que nós assistimos. Opa, eu tenho aí um verbo que não é de ligação. Já sei que, no mínimo, é um predicado verbal. Quem assiste, assiste alguma coisa. Estarrecido. Então, eu tenho aqui, estarrecido se refere a nós, que está embutido, está oculto, está elíptico. Então, eu tenho um predicativo do sujeito, mais um verbo de significância. Então, eu vou ter aí um predicado verbo nominal. Deu para entender? Para terminar a nossa aula, só uma observação em relação à concordância. O predicado sempre vai concordar com o sujeito. Os dias de verão chegaram, plural. Os dias de verão são iluminados. Os dias de verão amanhecem iluminados. Este dia de verão amanheceu. Este dia de verão está. Portanto, o predicado sempre vai concordar em número com o sujeito. Ok, pessoal? Acabamos a nossa aula sobre análise sintática, termos essenciais da oração. Até breve.